Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à live do Ponto Poder, nosso encontro semanal para falar de política. Eu sou Jéssica Welma, editora do Ponto Poder, estou aqui acompanhada de Wagner Mendes, também editor, colunista do Ponto Poder. Olá, Wagner. Olá, Jéssica Welma, muito boa tarde para você, boa tarde a quem está nos acompanhando aí nessa véspera de carnaval, mas a gente continua falando de política, de prefeitura, de obrigações de municípios, enfim, hoje nós temos uma entrevista importante, né? Temos sim, aqui é véspera de carnaval, com muita informação, entrevista boa. Já faço aquele pedido para você compartilhar o link da nossa live, chama mais gente para vir acompanhar essa discussão. Nosso chat está aberto no YouTube, os comentários aqui estão livres também no Instagram. Então, se você quiser participar, quiser mandar a sua pergunta, vai ser um prazer a gente acompanhar e trazer aqui para a nossa mesa também. Hoje a gente recebe o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Holden Queiroz. Ele que é conselheiro do TCE desde 2012, sendo o primeiro procurador de contas a ocupar a vaga destinada constitucionalmente a integrantes do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Tributário, mestre e doutor em Direito Constitucional. É também membro da Academia Cearense de Direito e foi eleito presidente do Tribunal de Contas aqui do Ceará para o biênio 2024-2025. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Jéssica, Wagner, pelo convite e uma saudação aí a todos que nos assistem. Pois é, a gente estava até lembrando que há um ano, assim, há quase exatos um ano, a gente conversou aqui na live do Ponto Poder também, quando estava começando esse trabalho à frente do Tribunal de Contas, presidente. E eu começo perguntando, assim, nesse primeiro ano, né, a gente tinha naquela época, eram muitos planos a serem postos em prática. O que foi efetivado em 2024 e o que a gente já tem de planos para esse 2025? Primeiro, assim, para além dos cabelos brancos que apareceram, não sei se dá para ver aí, mas eu não tinha nenhum cabelo branco que começou a aparecer, mas a gente tem, assim, tem avançado, sim, acho que o tribunal se movimentou bastante. Eu me lembro que eu conversei aqui com vocês há um ano atrás, eu tinha alguns planos, eu tinha dividido em 5 eixos, né, a minha gestão. Aproximação com a sociedade, sustentabilidade, tecnologia, parcerias com outras instituições e consensualismo, né? Então, eu vejo que em cada uma dessas áreas a gente fez um avanço importante, né? Então, a gente tem, hoje, eu posso dizer que a gente tem um tribunal cada vez mais transparente, tem várias ações que apostam, né? Como a gente pode falar depois aqui, carnaval transparente, a gente pode falar aqui da transição responsável, né? Então, temos várias ações que apostam no fomento ao controle social, na aproximação com a sociedade. Várias ações também em parceria com o Ministério Público, com os próprios governos, porque assim, eu sempre costumo dizer que o Tribunal de Contas e o gestor, eles estão no mesmo barco, em posições diferentes, mas todo mundo está no mesmo barco, querendo que o serviço seja bem prestado, que a obra seja bem realizada. Então, temos várias parcerias aí também com as universidades, né? Muito forte essa parceria, dando suporte científico aos nossos projetos, inclusive um projeto muito importante, a primeira infância, que a gente depois pode comentar aqui também. Área de consensualismo, a gente tem atuado também, procurando justamente esse diálogo com os gestores. Infelizmente, a gente tinha um projeto de avançar mais, mas o modelo do TCU está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, então a gente preferiu esperar para ver como seguir adiante, esperar a decisão do Supremo, mas enquanto isso a gente busca outras formas de estabelecer o consensualismo. Nada mais é que buscar soluções, né? Porque o que as pessoas, o cidadão espera é solução, né, dos seus problemas. E o tribunal tem se esforçado nisso. Então, são várias questões que a gente tem abraçado. Sustentabilidade, temos o selo, o selo do TCE, selo gestor sustentável, né? Então, a gente é um selo que a gente entrega todo ano. Ações voltadas para ESG, vamos implantar a sistemática ESG no tribunal. E temos aí também novidades no plano das auditorias, né? A gente está junto com o TCU e todos os tribunais de contas, desenvolvendo uma grande plataforma de acompanhamento das metas relacionadas às mudanças climáticas, né? Então, isso é uma grande novidade também que a gente pode comentar aí no decorrer da entrevista. E, presidente, é interessante, a gente fala aqui para um público que é muito diverso, que nos acompanha também, e às vezes eu acho que tem uma repercussão da imagem pública do Tribunal de Contas, como aquela coisa que fiscaliza, que está ali e vai punir se algum gestor fizer alguma coisa errada, mas o Tribunal de Contas, ele tem um papel também de incentivador de boas práticas, de estabelecer, consolidar políticas, e está ali junto dos gestores orientando também.
né? E eu até aproveito para pedir o senhor para até explicar para quem nos acompanha qual é o papel do Tribunal de Contas, como é que ele serve à sociedade. Isso, o Tribunal de Contas, como o próprio nome diz, é um tribunal. Então, ele é tribunal porque ele julga. Então, além de fiscalizações, ele julga também. Então, ele julga contas. Então, todo gestor tem que prestar contas ao tribunal anualmente e a gente faz um julgamento dessas contas. Com, se for o caso, aplicação de sanções mesmo, multas ou até julgamento irregular das contas, que pode gerar até uma inelegibilidade do gestor. Mas, para além dessa atividade, que vamos dizer é a principal do tribunal, é a razão de ser do tribunal, a razão dele ser chamado tribunal é essa, ele exerce fiscalizações concomitantes, né? Ao mesmo tempo que as supostas irregularidades acontecem. Então, se alguém abriu uma licitação e essa licitação está direcionando para determinado concorrente, para determinado licitante, o tribunal tem como verificar isso e barrar essa licitação, né? Então, a gente pode fazer isso em obras, em licitação, em qualquer ato administrativo do gestor, a gente pode determinar mudanças, determinar paralisações e, inclusive, aplicar sanções. Paralelamente a isso, existem as chamadas auditorias operacionais, onde o tribunal, que tem também a missão de observar a realização da política pública, se ela está sendo eficiente e eficaz. Não é uma auditoria punitiva, é uma auditoria onde o tribunal está do lado do gestor, tentando entender aqueles projetos e aqueles processos e vendo como é que eles podem melhorar para que atinja o seu objetivo. Então, essa é uma auditoria pela qual, particularmente, eu tenho muito apreço, né? A que eu gosto mais. É um processo difícil, é um processo lento, mas que a gente escolhe algumas áreas importantes para atuar e, nesse caso, o tribunal está lado a lado ao gestor, ele participando ativamente, tentando entender aquela política e tentando mostrar melhores caminhos para que seja efetivo e eficaz. Então, nesse papel, o tribunal acaba também induzindo a realização de várias políticas públicas, né? Então, a gente observa alguma política pública que está deficiente ou até mesmo faltante, a gente pode também dar aquele incentivo, aquele estímulo aqui para que o prefeito, o governo do estado, possam adotar aquelas políticas. Como a gente pode conversar aí, a gente está planejando auditorias aí em relação aos lixões, em relação às políticas de primeira infância, em relação até ao próprio clima. Pois é, puxando para essa questão do clima, o senhor esteve agora em Brasília, né, participando aí do painel Clima Brasil. Sim. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa perspectiva dos tribunais, eles olharem para essa questão climática, né? Essa possibilidade de acompanhar mais de perto as gestões dos prefeitos e das prefeitas, tendo esse cuidado de olhar para o clima, não objetivamente com essa questão punitiva, mas de educação, de criação de política pública, de conseguir fazer as cidades mais sustentáveis, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho desse evento e das possibilidades que poderão vir a partir de agora. Sim, isso. Então, como eu estava dizendo, o tribunal ele tem essa competência de analisar as políticas públicas, ele pode analisar qualquer política pública. Então, vai desde a oferta de vaga em creche até a desertificação. E a gente tem auditorias sobre a oferta de vaga em creche e desertificação também. Fizemos ano passado, foi julgado ano passado uma auditoria em desertificação. Então, assim, são várias políticas públicas que a gente pode interferir, que a gente pode contribuir para a sua implementação. Dentre elas, os tribunais têm elegido, no Brasil todo, tem havido várias discussões. Primeira infância é um tema bastante tocado por todos os tribunais de contas, as questões de desertificação, lixões, e surgiu essa novidade em âmbito internacional. O Tribunal de Contas da União, ele atualmente preside a Instituição Internacional dos Tribunais de Contas do Mundo, né, a INTOSAI. Dentro desse ambiente da INTOSAI, surgiu uma ferramenta chamada Climate Scanner. Essa ferramenta, ela busca fazer um monitoramento, como se fosse um grande dashboard, um grande BI, com as informações, as várias métricas, os vários indicadores climáticos. E aí falta, às vezes, alguém para acompanhar isso. E aí os tribunais de contas no mundo todo têm puxado essa missão. A gente tem visto, esse ano nós temos a COP30 no Belém do Pará. A gente tem visto COP após COP, sempre aquela mesma história, né? Não conseguimos atingir as metas, vamos ter que adiar as metas, só que o planeta não tem mais como esperar, né? Nós estamos, segundo os cientistas, um consenso na ciência, perto do ponto do não retorno, né? Se a temperatura aumentar mais, se eu não me engano, é 1,5 graus, né? Pode não ter mais como proteger a própria vida humana na Terra. Então, assim, a gente está vendo aí, sentindo na pele, literalmente, esses efeitos. São vários desastres ambientais, ondas de calor, enchentes, né? No Brasil afora, isso já gera efeitos
além dos danos às pessoas, né, às vidas, danos financeiros, e assim, cada vez mais a tendência, se não houver um freio, é isso aumentar. Então, o TCU, inspirado nesse sistema internacional, Climate Scanner, ele adaptou para o Brasil, chamando de painel Clima Brasil. Então, eu fui para uma reunião em Brasília, todos os presidentes, ou quase todos os presidentes de tribunais de contas do Brasil inteiro, foram ao TCU para entender como é que funcionará essa ferramenta, né, e participar desse projeto. Então, nós vamos ter esse grande repositório de informações e monitoramento, onde cada estado vai poder acompanhar, cada tribunal de contas vai acompanhar como é que está o atingimento das metas climáticas por cada estado e cada município. Então, a ferramenta se propõe a isso. A ideia é que a gente, na COP30, o TCU possa, junto com os tribunais, apresentar já os primeiros resultados desse movimento na COP30. Então, agora nós vamos mandar técnicos do Tribunal de Contas aqui do Estado do Ceará e também do Brasil todo para o TCU, para ter um treinamento de como é que vai funcionar essa plataforma. Então, a ideia é essa. Aquilo que você não avalia, que você não mede, não tem como saber se o resultado está acontecendo ou não. Então, a ideia é, nós vamos avaliar, nós vamos acompanhar, nós vamos medir e vamos dar transparência. E a sociedade vai poder acompanhar isso e poder cobrar. E a gente espera gerar com isso uma onda positiva, não uma onda de calor, mas uma onda positiva, né, das pessoas acompanhando, influindo e tentando deter essa catástrofe, né? Isso a gente está falando de acompanhar as metas por prefeituras, por governos. Então, a pessoa no seu município, aqui no Ceará, ela vai poder checar se aquela gestão, aquela prefeitura está cumprindo metas de segurança climática mesmo, de boas práticas. Isso. Exatamente isso. Fica próximo aí do cidadão, né, de certa forma, para ele entender também que isso é metrificável e que as gestões têm que assumir a responsabilidade sobre isso. Agora, presidente, um assunto também já muito perto, que é o Carnaval, está chegando, o Tribunal de Contas tem acompanhado os gastos, né, contratações de eventos, para ver se está tudo ali dentro dos conformes, mas uma iniciativa nova também de oferecer para as pessoas uma forma de acompanhar melhor esses gastos, né? Quais têm sido os resultados até agora? Como que o Tribunal de Contas está acompanhando essas festas, esses gastos do período? Bom, a gente o Tribunal de Contas tem investido muito nessa questão do controle social, da transparência do controle social. Isso é uma tônica aqui da nossa gestão, né? Para além da nossa atividade, a gente quer apostar em fomentar o debate público, com informações fidedignas, né? Informações confiáveis. A partir daí, a gente acredita que o cidadão pode ir lá interferir no resultado da política pública, pode interferir, pode cobrar ali do gestor mais próximo o que está acontecendo, né? Então, foi assim, o primeiro passo nisso foi a questão da transição responsável. A gente fez um painel interativo, onde as pessoas poderiam acompanhar, todos poderiam acompanhar como é que estavam as transições, se estava tendo reuniões, se a transição estava tranquila. Essa experiência foi muito exitosa. A partir dela, a gente começou, esse modelo é bom, vamos colocar esse modelo de dar transparência aos gastos em várias outras atividades. E uma delas, a gente visualizou que seria o Carnaval. Então, essa informação nem sempre é fácil de encontrar nos portais, então o cidadão às vezes não encontra, né? Os cidadãos, os jornalistas, têm dificuldade de encontrar. Mas tem que procurar lá uma licitação, são licitações separadas, licitação para uma banda, para outra, para uma infraestrutura. Então a intenção do tribunal é facilitar esse acesso e permitir o controle social. Mas isso não impede, ou não, uma coisa é o controle social e outra é a atuação do tribunal. Onde houver gasto indevido, aí eu coloco com muita tranquilidade, não existe nenhuma prevenção em relação ao carnaval. A gente entende que o carnaval é um direito, envolve cultura, envolve turismo. No tribunal não é contra o carnaval, não se trata disso, né? A festa, cada um que sabe da sua festa, a gente entende que é o direito fundamental ao lazer, direito fundamental à cultura, enfim. Agora, o que a gente verifica é se os gastos estão de acordo com a legislação. Então, se você vai fazer uma inexigibilidade, ela tem os requisitos. A gente tem que olhar se aqueles requisitos estão sendo atingidos, estão sendo respeitados. Então, o tribunal vai entrar com um aspecto mais coercitivo, onde esses requisitos não estão sendo respeitados, né? De buscar o preço de mercado, onde não se consegue justificar o preço daquela contratação, se aquela contratação seguiu todas as justificativas necessárias para ocorrer. Então, é essa a preocupação do tribunal.
E aí esse juízo de que gastou-se muito com carnaval ou não se gastou, fica um juízo para o eleitor, fica um juízo para o cidadão. Perfeito. Presidente, o senhor falou, inclusive, da questão de você trazer mais transparência à questão das transições, né? A gente acompanhou no ano passado, de fato, todo esse processo, acompanhando no portal lá do tribunal, as transições dos municípios, quem estava atrasado, quem não estava, né? Toda aquela questão. Eu queria saber se, a partir desse processo de transição, né? E a gente vem falando de desmontes há muitos anos, né? Essa questão da mudança de gestão, às vezes o prefeito perde a eleição e tem toda aquela situação complicada nos municípios. Eu queria saber se o tribunal, a partir desse processo de transição de prefeituras, se encontrou algum caso específico, se está investigando alguma questão, né, que ficou mais à margem desse processo. Certo. Então, assim, como eu disse, a gente aposta muito em fomentar o controle social, mas temos aí a nossa atuação onde há problemas. Então, assim, a nossa ideia era deixar tudo muito transparente e, com isso, até mobilizar o gestor a fazer. Então, a gente fica imaginando, se não tivesse essa ferramenta, essa cobrança, será que teria havido transições tão tranquilas como como ocorreram em vários municípios, né? Então, assim, a gente quis fomentar esse movimento, né? Você imagina, assim, os adversários brigando, né? Mas vocês têm que se reunir para fazer a transição. Né? Então, tem episódios, eu conversando com a equipe que fez a transição, tem episódios até engraçados, né? De gestores inimigos aí que estavam se digladiando na disputa, mas tiveram que sentar para fazer a reunião de transição, o técnico do tribunal aqui mediando essa transição, por isso o consensualismo ele existe, né? E a gente acaba exercendo, talvez até a psicologia também, e no final os gestores até se cumprimentando, sorrindo, tirando foto um ao lado do outro, até um tempo atrás estavam se digladiando aí em praça pública, né? Então, assim, foi um processo bem interessante, mas agora tem as consequências. Então, nós foram 93 municípios onde não houve reeleição, entrou um novo gestor. Desses, cerca de 40 eram da oposição, né? E aí já fica um risco maior. E aí o tribunal visitou em loco cerca de 17 municípios, né? Então essas inspeções estão sendo finalizadas, né? Então foram encontradas, algumas já têm até representações que vão ser já impetradas pela nossa fiscalização. Só para esclarecer para o público, representações são quando já se encontra irregularidades e o tribunal já vai agir, né? Já vai entrar com medidas para, ao final, gerar algum tipo de punição. Mas, é claro, ouvido o gestor, tendo devido processo legal. Mas já foram 17 inspeções em vários municípios. Um dado importante, cerca de 90 dos 93 municípios que houve transição, não é o mesmo prefeito, 90 concluíram o processo de transição e entregaram o material para o tribunal. Só 3 não entregaram e o tribunal está cobrando, né, o final da transição. Quais são esses 3? Guaramiranga, Poranga e Itarema. Esses 3 municípios, até a última informação minha, não tinham feito a entrega do material da conclusão da transição. E aí, várias irregularidades se acha, um grande arco de irregularidades, desde a dificuldade de passar informações para o próximo gestor, até dívidas mesmo, geradas por falta de pagamento de energia, falta de pagamento de contribuição previdenciária, falta de pagamento de compra de insumos, risco de paralisação de serviço. Então, houve irregularidades de todo tipo. E elas vão ser devidamente apuradas e sancionadas pelo tribunal. Então, é muito importante isso. Verificar. O prefeito, eu acho que é uma ideia que eu sempre coloquei até no começo, nas reuniões e quando fiz a apresentação do projeto, é do jogo democrático você perder ou ganhar. Mas não é do jogo democrático você atrapalhar uma gestão seguinte deliberadamente. Isso tem que ser punido com rigor, onde aconteceu, né? Então, se você cumpriu isso, se você agiu dessa forma, você sai do jogo, né? O tribunal vai atuar, vai julgar, eventualmente pode até julgar uma conta irregular de quem agiu assim, e aí você sai do jogo, não pode se candidatar na próxima eleição, devido à lei da ficha limpa. E é importante porque as situações, nós acompanhamos algumas dessas crises nas transições, em que o antigo gestor diz que deixou tudo certo, as contas tudo sanadas, e aí assume o novo gestor e diz, não, mas tem um rombo de não sei quantos milhões, tá falando... Aí você fica, quem é que está falando a verdade? É isso que nós vamos nos debruçar agora com tem alguns casos bem emblemáticos, né, que
vamos dizer, Fortaleza tem a versão de quem assume, a versão de quem saiu. Estão lá as duas versões conosco, as duas equipes fizeram relatório, Caucaia também é outro município onde tem essa grande divergência, e nós vamos, com toda a equanimidade, né, imparcialidade, que é a característica do tribunal, nós vamos analisar com bastante tranquilidade, o que tivesse que ser feito será feito. Presidente, e aí, aproveitando também, a gente ter mencionado já Fortaleza, uma das coisas que nos chamou a atenção, e aí acendeu assim, um alerta para outros casos, foi a demora no julgamento de contas dos prefeitos. Ex-prefeito José Sartos deixou a prefeitura sem ter nenhuma das contas de governo julgadas. Então, assim, tem uma demora. Tem já alguns anos, desde que o Tribunal de Contas do Estado absorveu também as demandas que eram do Tribunal de Contas dos municípios, mas eu queria saber por que há essa demora, se ainda é resquício dessa absorção, se ainda não houve esse alinhamento, por que demora tanto, e se tem um prazo que isso deveria acontecer, se já tem algo sendo feito para que não se demore tanto, né? Isso. Bom, a gente tem trabalhado muito para que isso ocorra de forma quase concomitante assim. Ele apresenta as contas no ano seguinte, obviamente, termina o mandato no ano seguinte, e a gente recebe as contas e já julga até o final do ano subsequente. Essa é a meta e nós estamos quase chegando a esse resultado. A gente vê isso acontecer, por exemplo, com o governo do Estado, é sempre como a gente acompanha, um prazo diferente. O governo do Estado, essa é uma das ideias. Né, por que atrasa o Fortaleza, por exemplo? Como é muito complexo, né? Fortaleza é uma conta mais complexa do que a do município pequeno, vamos dizer, não é que assim, é maior, é quase um governo. Quase um governo. É quase um né? governo. Então demanda... a ideia, a partir disso, quando eu também verifiquei que as contas não tinham sido ainda objeto do parecer prévio, a ideia é por que nós não tratamos Fortaleza ou outros municípios maiores da mesma forma que o governo do Estado? Que a gente faz uma sessão solene para apresentar o julgamento, apreciar o parecer prévio das contas do governo do Estado. Então, a ideia que eu ainda vou submeter aos colegas é de fazer isso com Fortaleza também ou com alguns municípios maiores, para evitar, porque quando acaba que algum conselheiro pede vista, a questão é muito complexa de Fortaleza, é muito grande, pede vista, o Ministério Público pede vista, então acaba acontecendo o que aconteceu. Fortaleza acabou que não teve contas julgadas durante esse período de gestão. Para evitar isso, a minha proposta, constatando isso, a minha proposta é que as contas de Fortaleza e alguns municípios de porte grande sejam julgadas, sejam apreciadas, que nesse caso a gente não faz o julgamento, é só fazer uma ressalva aqui para quem nos ouve. No caso de contas do governo, a gente emite um parecer prévio. Quem vai julgar é o legislativo. Sim. Tá? Então, diferente de uma conta de um gestor, aquele que está ordenando despesa, que faz a contratação, que faz a licitação, aquela conta ali, ela é julgada pelo tribunal. Essas contas de governo, que são questões mais macro, né? Você está cumprindo as metas fiscais, como é que está o endividamento, isso são questões que são avaliadas nas contas de governo, né? Que essa questão, uma análise mais macro da gestão do governo como um todo. Essas a gente emite um parecer prévio e o respectivo legislativo julga, que no caso de Fortaleza, a Câmara Municipal de Fortaleza. No caso do governo do Estado, a Assembleia Legislativa. Pois todo ano a gente analisa o parecer prévio das contas do governador, sem exceção, né? Mas uma prefeitura como Fortaleza deveria ter o mesmo tratamento. Eu acho que com isso evitaria esse problema. Porque a gente vê que, de uma forma geral, os municípios, as contas de governo têm sido julgadas de uma forma mais rápida. Mas esse fato aconteceu em Fortaleza, não sei se em Caucaia, não sei se quais municípios pode ter acontecido isso, mas foi chamada a atenção disso, me chamou a atenção, realmente eu não tinha essa assim, ciência disso, né, vamos dizer, e a partir dessas provocações, até da imprensa, desse debate com a sociedade, surgiu essa ideia, não, vamos fazer diferente, vamos jogar Fortaleza, já vou falar estou até em tratativa com o presidente da comissão de regimento, que é o conselheiro Adilberto, e ele é bastante simpático a essa ideia, trocamos ideias sobre isso, de a gente mudar o regimento para a conta de Fortaleza e também outros, aí ver se, pela materialidade, outros municípios de porte grande também serem julgados todo ano.
Pois é, porque ainda que se tenha o pedido de vistas Não, e tenha o do próprio processo em si, mas dá mais transparência Sim. para as pessoas saberem que está sendo Sim. analisado e que às vezes é uma demora do processo Sim. em si. Mas como há esse distanciamento, Sim. e quando, no caso, tipo, a imprensa, quando você Sim. vai cobrar, você diz, nossa, porque aí a gente também às É. vezes não lembra. Então, passa um ano, passa o outro, quando você vai ver, né, acabou a gestão. Você sabe que, por exemplo, no governo federal, o TCU, né, ele analisa as contas do presidente da República. Aí vai para a Câmara, né, para o Congresso Nacional. Essas contas, eu fiz um trabalho uma vez estudando sobre isso, até para minha tese de doutorado, praticamente não são julgadas pelo Congresso Nacional. Aí, quando foi na época do impeachment da Dilma, aí julgaram. Aí resgatou Algumas falar julgaram, lá, aí foram julgadas assim algumas. Mas você viu um gap assim, muito grande entre o que o TCU apresentava de relatório, o TCU todo ano apresenta o relatório para ser prévio das contas, mas o Legislativo não julgava. Então, isso tem que ser cobrado de fato, isso tem que ser acompanhado. Então, nesse caso, a gente pode avançar nesse sentido, É um sabe? processo de amadurecimento, inclusive democrático, né? Porque se discute o orçamento, por exemplo, no Sim. caso federal, se discute muito o orçamento do governo federal, mas aí depois você não volta Isso. para olhar se foi tudo Acaba sendo direitinho, também uma né? questão política, né? Sim. Porque os tribunais, eles acabam fazendo uma análise, né? Quem julga mesmo, de Sim. fato, é o corpo político, né? Corpo Então, político. essa questão de você segurar ali as contas, ele pode ter também ingredientes ali que a ciência política explica, né, Jéssica Well? A gente vem falando aqui nessa semana sobre emendas parlamentares, os prefeitos precisam muito desse recurso, principalmente de emendas PIX. Alguns prefeitos ali tiveram dificuldade de receber esse recurso por questões burocráticas mesmo, de não dizer para onde é que o dinheiro vai, de não fazer uma programação específica. O tribunal tem alguma ingerência sobre essas questões de emendas parlamentares? Vocês atuam de alguma maneira? A emenda parlamentar, quando ela se incorpora ao município, ela vai ter que ser utilizada, o gasto, né? Vai fazer a obra, vai fazer o serviço, vai ter a licitação. Então, de uma forma geral, o tribunal já fiscaliza aquilo que vai ser realizado, né? De uma forma geral. Está na nossa, independente se é emenda PIX ou não. Agora, é claro que essa emenda, pela quantidade de recursos que ela envolve, né, acaba dando margem a algumas distorções. Então, o tribunal está atento a isso. A gente recebeu até uma comunicação, o presidente da Tricom, da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, recebeu uma comunicação do ministro Flávio Dino, para que os tribunais de contas tomem providências para dizer que providências estão tomando para fiscalizar essas emendas. Então, existe uma questão, a primeira questão é a rastreabilidade, né? De quem veio, para onde vai, né? Então, essa é uma questão, uma discussão nacional. Parece que ontem governo federal, junto com a Câmara, chegaram a um consenso e parece, pelo que notícia que eu vi, o ministro Flávio Dino teria achado isso, que atenderia, né, para termos de transparência dessas emendas. Então, o tribunal, ele tem a atuação, sim, e existe a discussão se era do TCU ou é do Tribunal de Contas do Estado, porque é uma emenda federal, né? Mas uma vez que esse dinheiro se incorpora ao patrimônio do município, ele vai gastar como município. Né? E aí a gente tem a atuação, sim, sobre ela. Agora, precisa avançar, né, em termos de identificação. Em termos de identificação e rastreabilidade. E a gente tem comunicado aí aos prefeitos que deem conta disso, né? Daquilo que recebeu de emenda parlamentar. Então, a gente tem que cuidar da transparência, da rastreabilidade dessas emendas. É um processo de atualização do próprio Tribunal de Contas. Além né? do gasto que já é controlado normalmente, porque é um gasto do município. Isso aí, tiver uma licitação, um superfaturamento, a gente já teria a obrigação de agir, independente de ser por emenda ou não. Presidente, e aí falando, né, a gente já mencionou essa política de primeira infância aqui desde o começo da nossa entrevista. Ano passado, quando a gente conversou a primeira vez, o senhor colocou isso como uma prioridade de atuação e reforça, é uma área que eu sempre comento aqui, que acho extremamente importante. A gente ainda precisa muito sensibilizar as pessoas sobre a primeira infância, a importância de você ter políticas públicas voltadas, né, para esse público, para esse recorte social ali dos 0 aos 6 anos. E eu gostaria de saber o que avançou nesse primeiro ano em relação às políticas de primeira infância. Eu tenho boas notícias para você. Bom, a gente, nesse primeiro ano, nós buscamos o apoio da FUNCAP, né, Programa Cientista-Chefe, para, junto conosco, estudar essa questão da primeira infância.
você sabe que você gosta do tema, a primeira infância, o cuidado com a primeira infância é um tema multissetorial, né, que envolve vários atores. Então, nesses estudos, até achei interessante, né? A primeira infância envolve saúde, educação, proteção social e até segurança pública, né? Segurança pública afeta demais as Sim. questões da primeira infância. Então, é um problema que deve ser atacado, um problema complexo, uma questão complexa que tem que ser abordada de vários setores, sob várias óticas. Então, a gente procurou, vamos buscar ajuda na FUNCAP, na ciência, para que a gente possa ter nossas ações balizadas, né, e um tiro mais certeiro, vamos dizer assim. Então, tivemos esse braço acadêmico, mas, paralelamente a isso, fizemos cerca de 6 ou 7 auditorias envolvendo várias áreas. Teve auditoria em relação à saúde da primeira infância, teve auditoria em relação à vaga de creche, auditoria em relação aos cuidados de violência contra menores, auditoria em relação a saneamento básico em escolas, onde até água potável falta. Então, várias ações do tribunal fez, independente dos estudos que estávamos implementando, fizemos várias ações pontuais, abrangendo aspectos importantes relacionados à primeira infância. Mas agora, a ideia, uma vez passado esse ano de estudo e preparação, a gente vai lançar em breve, aqui em abril, né, se Deus quiser, estamos fazendo toda a articulação para isso, na segunda semana de abril. Inclusive, hoje eu estive reunido com o presidente da APRESE, Associação dos Prefeitos do Ceará, né, já para sensibilizar os prefeitos. Amanhã estarei com o governador, né, véspera de carnaval, mas o presidente não tem folga, não tem carnaval. A gente vai estar amanhã, estarei à tarde conversando com o governador, porque a gente quer promover um verdadeiro pacto pela primeira infância. A exemplo do que outros tribunais fizeram no Brasil, a gente quer promover um pacto envolvendo governo do Estado, prefeituras, Tribunal de Justiça, já estive com o presidente Heráclito do Tribunal de Justiça, Ministério Público, já falei com o Dr. Halley, Procurador-Geral de Justiça, doutora Sâmia, Defensora Pública, todos, vou falar com a OAB também, Cristiane. Vamos fazer a Assembleia Legislativa, já tenho também a agenda marcada com o presidente da Assembleia Legislativa, queremos fazer um grande pacto em prol da primeira infância, chamar a atenção para o tema. O que é que acontece? 99% dos municípios já tem plano de primeira infância. Esse dado pode estar até desatualizado, talvez 100% tenham planos. Na última vez que eu verifiquei, 99%. Mas é preciso que esses planos saiam do papel. Não pode ficar só no papel. Então, a ideia do tribunal é monitorar e dar transparência, aquela história da transparência, monitorar, colocar num painel, essas ações voltadas a fazer esses planos serem executados. Por exemplo, como a gente comentou, a primeira infância é um tema que é multissetorial. Então, por lei, o município tem que ter um comitê intersetorial de primeira infância. Então, a gente vai checar se o município tem. Todos os municípios têm. Vai alimentar isso num painel, né? Eles vão estabelecer compromissos com o tribunal, que são compromissos que já estão na lei. A gente só vai monitorar, que nem a questão do clima também. Os compromissos globais sobre o clima, se não monitorar, acaba que se perde a meta, né? Inclusive porque são temas que estão muito próximos às crianças. Sim. Crianças e idosos são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Tá tudo ligado. Então, inclusive, presidente, aí, nesse aspecto intersetorial que me chama a atenção é como que o tribunal pretende fazer para que seja mais claro o que é política para a primeira infância dentro do guarda-chuva das prefeituras, porque a gente fala de creche, é um direito que atinge a primeira infância, mas está lá na aba da educação. Sim. A gente fala de vacinação, as crianças precisam ter determinadas vacinas até tal idade, Sim. mas está lá na saúde. Como que o tribunal vai fazer esse recorte, inclusive para mostrar para as pessoas isso separado, para elas entenderem isso como uma área que tem uma vida própria? Esse é o grande desafio, né? Então, assim, para além de ter um comitê intersetorial, ou seja, todas as secretarias ali que tem alguma coisa a ver com primeira infância, ou seja, quase todas, né? Até Secretaria de Segurança Pública também. Então, a proteção social, a saúde, a educação e segurança pública tem que estar unidas, né? Em comitês. Então, a gente vai cobrar a realização dos comitês, cobrar a elaboração de planos anuais de atuação, porque você tem um plano de primeira infância para 10 anos. Sim, mas o que você vai fazer nesse ano? Cadê o plano de atuação neste ano de 2025? Então, tem que apresentar um plano de atuação. Você está monitorando esse plano? Então, tem que mostrar assim, a equipe, as atas de reunião, mostrando que o plano está sendo acompanhado. E uma coisa muito importante para
identificar esse gasto, que ele é pulverizado, como é que uma enfermeira que atende no hospital, ela atende o idoso e atende a criança de 0 a 6 anos. Como é que eu vou saber que é um gasto para a primeira infância? Então, a gente está estabelecendo uma ferramenta, o tribunal está desenvolvendo uma ferramenta, uma métrica, uma técnica para identificar isso no orçamento e ajudar os prefeitos a identificar isso nos planos plurianuais, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Então, através inclusive de pesos, de divisão mesmo, continha mesmo aritmética, quanto do gasto com saúde aqui você destina para a primeira infância e colocar um marcador ali. Tá? Então, nós vamos lançar também essa ferramenta de métrica e de organização desse gasto para ficar claro no orçamento, porque tem um Tribunal de Contas, acho que é o de Tocantins, ele coloca ele atua muito forte nisso, ele coloca assim, lugar da primeira infância é no orçamento. Então, tem que estar no orçamento para ter prioridade. E a gente vai avançar nesse sentido, claro, dando também treinamento para o gestor, né? Temos um braço educacional muito forte, né? Escola de Contas nossa, para que essa política, que é muito setorial, ela possa ser identificada no orçamento e a gente possa, a partir daí, fazer a avaliação. Presidente, o Tribunal de Contas ele tem um trabalho, de certa maneira, de antecipação da análise desse gasto nos municípios, né? Os técnicos do tribunal vão olhar lá a licitação, como é que ela foi feita e tudo. Isso acaba também evitando que um gasto desnecessário seja feito nas prefeituras. A gente viu esse trabalho do tribunal, queria saber como é que está essa questão, esse trabalho para 2025 e o que é que o tribunal tem encontrado com mais recorrência, né, nesse trabalho de antecipar esse possível gasto desnecessário entre essas prefeituras do interior. Tá. O Tribunal de Contas, então assim, os principais alvos, assim, principal busca, né, a gente faz busca nas licitações, né, então temos aí sistemas, inclusive, do TCU, de fazer busca nas licitações, temos um setor de inteligência, que também faz uma análise prévia daqueles municípios onde aquela licitação, onde podem haver licitações com maior risco, e temos também o controle social e o controle dos próprios licitantes, que denunciam para o tribunal todo dia, tem denúncia de licitação com problemas, com direcionamentos. Todo santo dia tem esse tipo de denúncia. Então, são várias frentes de atuação. O que mais se encontra em termos dessas irregularidades ainda são, né, cláusulas no edital que direcionam para alguém. Então, cláusulas restritivas. Então, quase todo dia também são dadas medidas cautelares pelos relatores, pelos conselheiros, barrando a determinada licitação, porque tem uma cláusula que é considerada indevida. Aquela cláusula ela limita demais a concorrência. Ela estabelece uma exigência que quase ninguém vai atingir. Ou uma exigência específica que só aquele que o gestor deseja que ganhe a licitação atinge. E aí elimina um bocado de gente aí que podia participar. Então, isso é o que mais pega. Então, são várias as cláusulas, são coisas bem técnicas, né, de explicar, mas são várias cláusulas que o tribunal já tem jurisprudência até a respeito, mas mesmo assim, alguns prefeitos, né, gestores, não prefeitos, mais a questão de secretário, né, quem lida mais com licitação são secretários. O prefeito geralmente não ordena despesa. Mas alguns secretários, municipais, ou até no governo do estado também, colocam uma cláusula que a princípio tem algum problema. Não significa, quando tem uma cláusula desse tipo, que o sujeito está querendo fazer um direcionamento, mas é um indício. O tribunal não tem outras ferramentas de investigação, como tem o Ministério Público e o Judiciário e a Polícia Civil, a Polícia Federal. Não tem escuta, não tem quebra de sigilo bancário, não tem quebra de sigilo telefônico. Então, meio que a gente fica... O que a gente verifica essa cláusula está estranha. Né? Essa cláusula está estranha, isso pode estar tendo um direcionamento. Às vezes não é um direcionamento, pode não ser, mas a gente não sabe. A gente verifica que tem algo estranho, tem um indício. A gente bloqueia aquela licitação. E aí, geralmente, os órgãos têm modificado os editais assim que o tribunal encontra alguma falha. Geralmente, o tribunal paralisa, no outro dia, né, já corrige e tira aquela cláusula. Então, é uma atuação... É como se fosse assim, um enxugar gelo. Você tem que estar sempre fazendo, sempre renovando e sempre passando esse olhar. A gente está conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Roldem Queiroz. A gente tem um pessoal que está nos acompanhando, aqui a Valesca Rocha, o Alexandre Correia. E tem uma pergunta aqui do Caio Vinícius Lima, que ele está dizendo boa tarde aqui para a gente.
Ele pergunta o seguinte, ele quer saber se terá realização de algum concurso a curto e médio prazo para auditor. Olha, não está no meu horizonte agora, sendo bem sincero com o Cláudio, mas assim, É o Caio. Caio, boa tarde, Caio. Essa pergunta me fazem bastante. Precisar sempre precisa, mas às vezes falta recurso, né? E falta e tem a questão do limite de despesa. Então tem que ser algo muito bem equacionado. O que eu tenho tentado neste meu primeiro mandato é investir em tecnologia para que a gente consiga, com os auditores e fiscais que temos, atingir o maior número possível de fiscalizações. Mas a gente verifica que há uma dificuldade, porque a máquina não substitui a ida, a máquina não vai lá, o computador não tem ainda em loco fazer a mediação entre duas equipes de transição que estão brigando, né? Ela não vai em loco ainda, né, fazer a vistoria da obra e ver em loco como é que está a situação daquela obra. Então, é preciso, de fato, mais auditores, é preciso, de fato, mais fiscais. Mas confesso que nesse primeiro ano de mandato, esse meu primeiro mandato, né, eu busquei entender a situação e ver o que a gente pode fazer com o que nós temos. Até porque nós estamos vivendo aí uma revolução da inteligência artificial e isso pode aumentar potencialmente a produtividade. Então, antes de fazer um concurso, eu tive que ver o potencial, até onde a gente pode chegar com a equipe que nós temos. Mas, se por acaso eu conseguir aí um segundo mandato, meus colegas acharem que eu deva ser reeleito, está no meu horizonte de atenção à realização de um concurso, sim, já ciente de novas habilidades que são necessárias hoje em dia, né, para o auditor, inclusive essa questão de ter controle emocional, de ter uma capacidade de fazer negociações, conciliações, fazer o consensualismo, tem uma série de habilidades de saber usar essas ferramentas de tecnologia. Então, hoje tem uma série de habilidades que são requeridas do novo auditor, né? Então, a gente vai mapear tudo isso, né? E tem uma ideia, sim, caso eu seja reconduzido pelos colegas, pensar no próximo mandato, né? Não é promessa de campanha, até porque o pessoal não vota. Quem vota são os colegas, né? Então não adianta nada eu fazer. O pessoal que está esperando o pessoal que tá esperando não concurso, vai não resolver. adianta, por eles não vão votar em mim, não adianta, não tem nada a ver. Mas eu tenho esse desejo de fato, é bem possível que precisemos de novos fiscais, mas precisamos ver bem qual vai ser o perfil do novo fiscal. Né? Não é só aquela questão daquele concurso da ABCD, marcar, e aquela prova puramente técnica. Tem que ter a parte técnica, mas tem que ver alguma maneira de avaliar outras habilidades também. Presidente, a gente tem falado aqui de relatórios que o tribunal tem feito, né, em diversas áreas, saúde, enfim, educação. Uma área que o tribunal também acabou se preocupando é a questão do saneamento básico, Sim. né? Então, é uma área importante e é um tema muito complexo, porque envolve a questão do cumprimento de legislação, envolve recursos públicos, parcerias entre essas prefeituras. Eu queria saber do senhor como é que o tribunal está avaliando isso, né? E enfim, como solucionar, né? Como dar um encaminhamento para atender a essas questões, que acaba também sendo uma questão de saúde, porque saneamento tem uma relação muito direta com a saúde. Como é que o tribunal tem visto isso e qual o encaminhamento que o tribunal está tendo junto a esses prefeitos para solucionar essa questão? Bom, nós estamos com auditorias em andamento em relação ao saneamento básico, né? O saneamento que envolve também a questão dentro do pacote de saneamento, a gente coloca também os resíduos sólidos, né? O descarte, né? Destinação dos resíduos sólidos. É uma questão também complexa, né? Que envolve financiamento, como você bem colocou. Envolve uma série de questões que o tribunal ele age como um catalisador dessa solução. Então, isso para mim está ficando muito claro em questão dos lixões. Nesse ano, embora nós tenhamos um plano de fazer fiscalizações ao longo desse ano e do próximo, né, em várias etapas, e vai abranger também a questão do saneamento, nesse momento estamos com uma atuação muito forte na questão dos lixões, né, que envolve questão de saúde pública, né, envolve até questão ambiental, porque o lixão ele emana gases que
é responsável pelo efeito estufa também, né? E polui o lençol freático, né? Assim, um lixão é tudo de ruim, né? E deixa aquela população ali que vive no entorno vulnerabilizada, né? Então, assim, a gente está com uma atuação, estamos com uma atuação forte nos lixões, verificamos, aqui, vamos fazer, já fizemos alguns levantamentos aqui na região metropolitana de Fortaleza, onde nosso primeiro alvo é onde já tem aterro sanitário e os municípios próximos continuam com lixões. Então, se já tem um aterro próximo, vamos entender por que o descarte, a destinação não está ocorrendo no aterro. Mas depois o problema é mais grave. E os que não têm aterro próximo, como fazer? Então, a ideia é que nós possamos nos reunir com todos os atores envolvidos, Secretaria das Cidades, se for preciso, Governo Federal, municípios, Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA. Vem cá, como é que a gente resolve esse problema? Porque o município precisa, os consórcios públicos, né? Eu conversei hoje mesmo com o presidente da APRESE sobre isso. Como é que onde é que está o gargalo e como é que a gente faz para resolver? Será que pode ter uma linha de financiamento? Será que o governo do estado consegue uma linha de financiamento para a construção dos aterros? Ou o governo do estado pode, de fato, já destinar esses recursos para a construção desses aterros? Porque será que as prefeituras sozinhas conseguem? Será que o consórcio sozinho consegue? A gente tem que botar todo mundo para conversar juntos, né, num movimento, né, para equacionar essa questão, que é, como você disse, de difícil solução. Assim como o saneamento básico também. A gente está avançando, primeiro, na questão dos lixões, mas, paralelamente, também temos trabalho muito parecido com a questão do saneamento, na questão do saneamento em si, né? Que tem dificuldades enormes, né? Às vezes você tem a rede de esgoto está colocada, mas a população não quer fazer a ligação da sua casa à rede de esgoto, porque aquilo envolve uma obra, envolve um gasto, envolve um custo, então é difícil também mobilizar a população para fazer as ligações. E aí qual é a solução disso, né? Então, assim, é muito complexo, mas tem que ser enfrentado. E o tribunal se coloca como um órgão que aponta que aquilo é um problema que tem que ser solucionado pelos gestores e se dispõe a fazer parte da solução. Inclusive, esse aspecto que você falou de buscar, sei lá, avaliar se teria uma linha de financiamento para isso, porque é uma queixa o tempo todo dos municípios não tem recurso. Não tem recurso ali para o básico de atender as pessoas naquilo que elas já reconhecem como direito básico. Imagina para essas áreas que ainda precisam de uma sensibilização, de as pessoas entenderem a importância, entenderem por que elas precisam fazer a conexão do esgoto delas com ali a rede de saneamento, né? E realmente imagina o desafio que é para o TCE lidar com essa falta de recursos que as prefeituras também vivem. Sim, né? A gente tem que ter compreensão disso, né? A gente tem que ter a compreensão que não é numa canetada que você vai resolver o problema. Não adianta eu chegar e sair multando todo o prefeito. Embora exista também aspectos de ação fiscalizadora e coercitiva, claro que pode existir, mas a gente sabe que não vai adiantar só isso, apostar nisso, ou achar que com essa caneta a gente vai resolver o problema. Não. A gente tem que fazer parte da solução também. Mas alguém tem que apontar o problema, a gente tem que apontar o problema, tem que mobilizar que aquilo é importante, que o tribunal está monitorando aquilo, o tribunal está acompanhando e que vai ter que ser solucionado. Nem que seja com um prazo. E juntar todo mundo que pode resolver o problema numa mesa para entender como é que a gente resolve esse problema, junto com nossos técnicos, assim. Então, a gente tem um trabalho bem bacana sendo feito aí nesse sentido. Em breve eu posso estar aqui voltando. Estaremos Será atentos. Será que no próximo ano aqui. eu consigo voltar? Que é o meu último ano de mandato, então, desse mandato, né? Mas pode ser que no próximo ano... Em todo caso, a gente já garante o balanço do fim do ano, que aí ano, depende do que vai vir mas no eu quero muito... essa é uma das nossas linhas de frente, né? A questão da primeira infância, a questão dos lixões / saneamento e essa questão do clima também. A gente já está aqui na reta final, presidente, da nossa conversa, mas eu queria entrar num detalhe do que o senhor já até comentou sobre, mas eu queria saber como é que tem sido... a gente fala o tempo todo do avanço da inteligência artificial, o senhor já pontuou isso, de estar observando como que o tribunal pode fazer um uso dessas novas tecnologias. Eu queria saber se já tem algum projeto, se o Tribunal de Contas já está usando algum recurso da IA para poder modernizar, para acelerar os trabalhos. Muito, muito importante isso. Temos que entrar, temos que colocar os pés nesse novo cenário, não tem como ficar para trás, né? Então o tribunal tem feito esforço. Nós temos alguns produtos de IA em fase de teste, experimentação. Nós temos, por exemplo,
um analista de jurisprudência, Ana Júlia, analista de jurisprudência e legislação. É uma ferramenta que você, com linguagem simples, linguagem comum, você pode perguntar quais são os principais entendimentos do tribunal sobre tal assunto, né? Sobre licitação, quais são as principais... Pergunta que você me fez, não precisava nem eu vir para cá. Quais são as principais irregularidades encontradas em licitações? O Ana Júlia, ele é capaz de fornecer isso. Só que ele está em fase de teste, né? Ele está sendo aprimorado. Então, esse é um grande... É um projeto que nós temos, que acho que vai... Assim, na medida que isso for... a gente for liberado para o gestor, depois para a sociedade, acho que vai ser algo bem bacana. Mas nós estamos, assim, num processo de revolução digital, né? De transformação digital do tribunal. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Não é assim uma panaceia, vou colocar inteligência artificial que vai tudo se resolver. Não. Existe uma questão de cultura, né? As pessoas têm que estar preparadas para fazer o uso da inteligência. Tem que saber o que é que ela quer com aquela inteligência artificial. Então, nós estamos mapeando, fazendo várias atividades no sentido de criar a cultura do uso da inteligência artificial a favor do servidor, a favor do trabalho do tribunal. Então, vários servidores estão com acesso às ferramentas, né, de inteligência artificial para ajudar na elaboração dos seus relatórios, mas, claro, tudo com supervisão, é como uma ferramenta mesmo, mas quem, no final, assina e analisa tudo é o servidor, é o analista, é o auditor de controle externo. Mas nesse sentido, né, até um consultor apresentou uma matéria, tem um livro que é os 13ers, que são só 13% das empresas que começam as suas transformações digitais realmente continuam e chegam ao objetivo. Porque se você começar mais naquela história do oba-oba, vamos utilizar a inteligência artificial, é bacana, foi inteligência artificial, estou dentro, vamos fazer, aquilo se perde. Tem que Então tem que transformar também, a cultura para o uso, entender a real necessidade, para que você quer inteligência artificial. É para isso? Vamos trabalhar. Às vezes nem precisa de inteligência artificial. O que já tem de ferramenta, não precisa nem de inteligência artificial generativa, né? O que já tem de ferramenta, de robozinho, já poderia atender. Então, assim, é preciso ter todo esse diagnóstico, né? E precisa ter toda essa preparação da cultura organizacional para que realmente a inteligência artificial faça a diferença e potencialize o trabalho. Então, eu aposto muito nisso, né? Nessa conscientização, nessa preparação, e aí sim vem a inteligência artificial como um instrumento, não como uma panaceia que vai resolver tudo, que no final das contas não resolve e as pessoas acabam abandonando. Então, e não só dentro do tribunal, mas é um trabalho que precisa que o tribunal leve também para os gestores, para poder realmente prosperar, né? Prosperar. A gente já está chegando aqui no final, Wagner Mendes. Muitos assuntos. Então é isso, né? Rendeu bastante hoje. Pois é. E a gente já na nossa lista aqui, então, a gente já fica acertado aí, pelo menos para o balanço, já que tem muita novidade a ser consolidada, muita coisa a ser consolidada. A gente vai estar acompanhando. Presente, desde já agradeço pela presença aqui no Ponto Poder, pela contribuição, os esclarecimentos. É sempre muito importante a gente poder conhecer mais desses avanços que, claro, impactam aí na vida, né, de todo mundo aí que está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma alegria, um prazer poder falar do trabalho do tribunal, né? Poder mostrar para as pessoas o que o tribunal está fazendo. E assim, o Tribunal de Contas é um órgão que é para a sociedade contar com ele, fazendo trocadilho. Eu quero que a sociedade possa contar com o Tribunal de Contas. Esse é o meu grande desafio na gestão. É isso, muito obrigada, Wagner Mendes, obrigada pela companhia. Obrigado, Jéssica, obrigado ao presidente, bom trabalho. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que a nossa cobertura segue no Diário do Nordeste, na Verdinha FM 92.5, na TV Diário. Todo sábado, lembrando, temos Ponto Poder com texto, certo? Na programação da Verdinha, nos streamings também. Você pode aí acompanhar tudo que a gente tem produzido. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Até mais.